Oi, Gislaine, tudo bem? Oi, Cauã, tudo bom? Vou colocar o título aqui da nossa conversa. Oi, Irene, tudo bem? Oi, Rafa. Fixar aqui. Nosso convidado já está chegando. Aqui, fixar o comentário. O Carlos entrou aqui na live. A gente vai conversar hoje sobre a retomada da vida dentro do que nós estamos chamando dessa nova realidade, né? Tudo bom? A Bia, Terapias Integradas, sejam todos bem-vindos. Olá, Carlos. Olá, Renata, boa noite a todos, boa noite à sua Noite. audiência. Muito bom te ter aqui de novo. Gratidão, igualmente. A nossa segunda live nesse período diferente que estamos, né, vivendo aí desde o início de março, já estamos quase no início de junho. Sim. Bom, eu sou a Renata, sou sócia da Rafaela na RGC, Consultoria e Saúde Integral. Trabalhamos com uma proposta diferente, né, pois acreditamos que sim, podemos ter qualidade de vida, né, precisamos, merecemos, e aí abordamos diversas terapias a partir da psicologia e das constelações, que é a minha área de atuação, e a minha sócia, a médica, trabalhando com a medicina integrativa e a Ayurveda. E aí nós temos aqui o Carlos, já vou deixar ele, né, se apresentar, o Carlos Magalhães, o perfil dele está nas nossas redes sociais, então quem ainda não segue, por favor, siga. Ele tem o canal do YouTube, Missão Ser Feliz, com vários vídeos e meditações que são muito importantes para a gente manter a nossa sanidade mental e emocional, que vai refletir no físico neste momento e em todos os outros momentos. Mas a gente fala desse momento porque é um momento diferente para a nossa geração. E aí, nós conversando, nós escolhemos esse tema, né, da retomada da vida dentro dessa nova realidade, entre aspas. Agora o Carlos vai colocar um pouquinho também a visão dele, mas é muito importante que a gente siga com as nossas vidas, né, Carlos? Passo agora a palavra para ti. Sim, sim, gratidão. Gratidão mais uma vez a todos que estão aqui, a todos que assistirem a posterior. Eu acredito que esta mensagem e este conteúdo vai ficar salvo, Sim, tanto no canal da doutora Renata quanto no meu. E eu queria, primeiramente, bom, a respeito de me apresentar, né? Quem desejar é só entrar lá no canal Missão Ser Feliz. Eu trabalho com terapias integrativas também, tenho formação na área de hipnose, de uma série de outras terapias, mas é só vocês procurarem lá que tem bastante conteúdo e também fala bastante sobre o meu trabalho. Eu criei um processo chamado TQRS multidimensional, que nada mais é do que comandos para você de forma subliminar trabalhar a partir das informações no subconsciente para passar a ter condicionamentos de comportamentos diferentes. Mas vamos lá. Primeiramente, eu queria falar sobre realidade o seguinte, tá? Que a realidade, conforme ela
pode ser percebida, né? Ou até enxergada, né? Conforme o meu ponto de vista sobre aquilo. E também essa realidade ela pode ser moldada, tá? Porque a realidade atual ela pode ser percebida a partir dos meus sentidos, a partir da minha visão, e também ela é percebida da forma como eu internalizo ela, da forma como eu interpreto aquilo, tá? E por mais que ela possa ser moldada para uma realidade futura, a partir dos meus novos pensamentos, daquilo que eu sinto, do meu modo de pensar, de ser e de agir, eu posso moldar essa realidade para criar uma realidade diferente, tá? Ainda assim, essa realidade, ela sempre, tanto a atual quanto a criada em mente, ela sempre vai estar sujeita à subjetividade do meu próprio referencial. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a realidade é subjetiva e que depende da interpretação de cada um, e conforme é pregado em PNL, mapa não é território, tá? Mapa não é território, tá? O que isso significa? Que no mesmo território, o meu mapa pode ser diferente do mapa de outra pessoa, e não tem nada errado com isso, tá? E deve ser diferente, porque as diferenças é que nos complementam, as diferenças é que nos possibilitam crescer, expandir e evoluir. Então, essas diferenças têm que ser respeitadas, tá? Então, muito embora para muitos, hoje, no mesmo campo de batalha, a realidade é uma, para outros a realidade é outra, totalmente diferente. E qual é a certa, qual é a errada? Não tem. A única verdadeira é a verdade de cada um sobre aquilo e sobre a percepção. E o que nos leva a perceber isso são os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que a gente fala para nós mesmos, blá, 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 que eu não vou me estender aqui. Não sei se você, Renata, alinha com esse meu modo de ver. Sim, me veio assim de destacar que cada um, sim, tem um referencial dentro das constelações e dentro da forma como eu aplico a psicologia hoje, com referencial de psicologia positiva, vem muito essa questão da empatia, da aceitação do outro e de mim mesmo, da complementariedade que isso existe, que isso nos traz, né? E a questão da aceitação do ponto de vista diferente, dos pontos de vista diferentes, e acho que nós estamos numa época de extremos, né? Ao menos eu sinto isso, né? Então, onde também a gente está nessa caminhada de autoconhecimento, de descobertas e de afirmações da gente mesmo, mas a gente precisa se movimentar, né? Porque para poder criar essa realidade e viver em algo que a gente se identifique, né? Exatamente, exatamente. Porque uma vida assim, mais leve é possível, né? Com certeza. Eu vou falar aqui de uma forma mais aberta, né? Nem tanto focando num problema X ou problema Y, né? E antes disso, eu queria só exemplificar. Se a gente tiver tempo, eu vou fazer aqui 2 exercícios, tá? Um eu vou fazer agora, só para exemplificar essa questão de que a realidade depende do nosso referencial. Tá? Então, eu vou fazer aqui, é uma brincadeira, mas para vocês terem esse entendimento. E depois, mais no final, se tiver possibilidade, eu vou fazer um outro. Então, basicamente, o que eu queria fazer aqui para mostrar para vocês, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho aqui uma nota, as minhas mãos estão vazias, e eu vou pegar essa nota, tá? Então, vocês vão ter um referencial sobre isso que está acontecendo. E eu vou colocar essa nota aqui na palma da minha mão, tá? Vou colocar a nota aqui, ó, e vou enfiar essa nota aqui bem dentro na palma da minha mão, tá? Então, ó, eu estou enfiando aqui, e aí eu vou abrir a minha mão e a nota desapareceu. Para muitos, vocês vão dizer, ah, mas a nota caiu, tá? Eu mostro que não caiu, ó, essa mão está vazia, eu vou mostrar que ela está aqui dentro, ó, ela não caiu a nota. Ela continua aqui dentro, tá? Então, por que essa é a realidade para vocês? Porque é a perspectiva que vocês têm dessa realidade. Então, uma hora a nota não estava, outra hora a nota estava,
Então é só para vocês verem que depende do referencial. Talvez se você estivesse aqui do meu lado, você ia ter um outro referencial. E claro, perfeitamente... Depois, Renata, você me paga o show aqui à parte, tá? Por favor. E Até eu fiquei olhando onde estava a nota. Então, mas é perfeitamente entendível que muitas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, ou que estão tendo de lidar com algum problema, ou que tenham algum tipo de dificuldade em qualquer momento da vida, independente do que está acontecendo ou qualquer outra coisa, é muito entendível que as pessoas elas percebam uma realidade que está apresentando elas a esse problema, tá? A questão é que, na verdade, aquilo que nós percebemos como realidade não é só o que a gente percebe, mas também a realidade que nós estamos criando dentro de nós, a partir daquilo que a gente percebe. E esse é o ponto. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para as pessoas, mas o ponto é, a realidade que eu vejo, eu crio mais daquilo. Por quê? Por quê? Porque conforme eu vejo, eu sou. Eu passo a agir, conforme aquilo que eu vejo, eu passo a agir. Tá? Então, se eu vejo que lá fora está frio, por algum motivo, pode não estar frio, mas eu estou vendo que está frio, então eu vou pôr um casaco. Eu passo a ser conforme eu vejo. Conforme eu sou, eu faço. Conforme eu faço, eu vou ter resultados. Conforme eu tenho resultados, eu vejo mais daquilo que eu estou criando. E mais eu crio, mais eu vejo, mais eu sou, mais eu faço. Então, essa realidade, em algum momento, ela vai acontecer. Um exemplo mais prático. Você entra numa empresa, todo mundo fala para você que naquela empresa os gestores não valem nada, não reconhecem o seu trabalho, os gestores não te valorizam. Ok. Então, você enxerga uma empresa onde os gestores não te valorizam. É a forma como você enxerga. Então, eu vejo. Você começa a ser uma pessoa que se é numa empresa onde ninguém valoriza. E você começa a fazer coisas que se faz numa empresa onde ninguém te valoriza. E é claro, se no final de semana eles pedem para você trabalhar no sábado, e você pensa assim, eles não me valorizam mesmo, eu não vou trabalhar. E você nunca vai no sábado. Então, você começa a fazer coisas que se faz numa empresa onde não te valorizam. E aí o que acontece? Você vai ter resultados em função disso. Você teve uma atitude, uma decisão, e claro, as decisões te levam a ações que vão te trazer os resultados. No primeiro corte da empresa, o que eles vão fazer? Eles vão demitir quem sempre atende eles ou vão demitir você? E aí você começa a ver mais daquilo e começa a criar mais daquilo e você perde o emprego. Agora perceba, não é todo mundo que é demitido. Por que será que você foi? Porque eles não prestam, porque eles não valorizam. Entendeu? Então, é só para exemplificar aqui, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nessa tua colocação agora, o que me vem muito é essa conexão comigo mesma, né? Comigo mesmo. E a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Sim, exatamente. É viver no adulto, né? Eu estar no adulto responsável, né? Esse exemplo é muito claro, né? Ficou muito claro, né? Eu vou pedir que as pessoas podem ir colocando aqui, por favor, seus comentários, eu vou trazendo, né? E também quem puder dar os likes ali para a gente poder, o Instagram, né, nos deixa ali na mídia para poder a gente convidar mais pessoas para trabalhar para estar aqui conosco. Isso mesmo. Mas é isso, é a responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos referenciais, com certeza. É o que tu falou, né? E muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a realidade atual simplesmente por um motivo. Porque nós não temos, acreditamos que não temos o controle sobre aquilo. E realmente não temos. A partir do externo, a nós não temos o controle. Nós não temos o controle sobre o governo, sobre a crise, sobre a doença, sobre a bactéria, não. Mas nós temos controle sim, eu vou chegar lá, tá? Então, pelo fato da gente não ter o controle, não conseguir controlar aquilo, porque a gente está sempre focado no externo, no ter para ser, e não no ser
para ter, então a gente está sempre do lado oposto, porque é o que nos ensinam. O que acontece? Aí vem uma coisa que eu chamo o grande vilão, vem o medo. E esse medo não é aquele medo de base, do reptiliano, de fugir, não. É um medo criado por nós, baseado muitas vezes em coisas do passado, que nós trazemos para o presente, e baseado nas nossas experiências passadas. E aí, o que nós fazemos com isso? Nós projetamos isso para o futuro. Para o medo de algo no futuro que nós desconhecemos, que pode acontecer, que pode nos fazer mal, e aí a gente já fica preocupado, ansioso, vem o estresse, a depressão e tudo mais. E o engraçado é que esse algo do futuro, na maioria das vezes, nunca acontece, tá? E se acontecer, pode ser diferente daquilo que o medo está nos apresentando. Mas é importante a gente ter esse entendimento para a gente se blindar disso, tá? Porque nós, ao entender isso, a gente pode aumentar a probabilidade de que o nosso futuro seja muito melhor do que o nosso presente de agora. Só que a gente, para isso, nós temos que mentalmente viver o presente baseado no futuro desejável e não no futuro que o medo está nos apresentando. Não no futuro que é projetado através desse medo. Correto, Renata? Sim, sim. E aí eu entro também com uma outra questão, eu acho que tu vai falar mais adiante, né? Mas é separar de uma forma consciente o que eu controlo e o que eu não controlo. Porque tem as questões externas, sim, são fatos, né? Sim. A gente não vai discutir a questão da política aqui, não é o fórum, mas eu não tenho um controle direto sobre isso, mas eu tenho um controle do que eu faço no meu dia a dia. Se, por exemplo, eu vou ficar sentada no meu sofá, só escutando, ou se eu vou reinventar o meu negócio. Isso é um exemplo. Né? E para mim é simples. É claro que a partir dos meus referenciais, nem todo mundo consegue fazer isso num clique, né? Esse clique, né? Porque, que dá, né? Assim, só que aí eu preciso ter a atitude, eu ter a abertura para escutar, né? Porque eu escolho as coisas também que eu escuto. Então, o que eu controlo e o que eu não controlo? É um exercício tão simples, mas tão importante. Eu tenho usado muito isso com os meus clientes, né? E às vezes eu uso para mim, quando eu fico ansiosa. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do controle também, e você tocou num ponto aqui importantíssimo, a atitude. É bom dividir aqui o que é uma atitude, tá? Muitas pessoas confundem atitude com ação. A atitude, na verdade, é a postura que qualifica a ação. Antes de uma ação, você tem que ter uma atitude, tá? Então, às vezes, a gente se pega agindo num sentido e não obtém resultado. Por quê? Porque a gente age de uma maneira, mas tem outro tipo de atitude, tá? Então, a gente precisa entender que a atitude vem antes da ação. É o que qualifica a ação. Vou dar um exemplo. Todo mundo age no sentido de ser próspero. Sai de manhã para trabalhar e volta à noite para casa. Mas nem todo mundo é próspero ou consegue ser próspero financeiramente. Por quê? Por um único detalhe. Porque não tem a atitude de prosperidade. Trabalha, mas em atitude reclama do que paga, reclama do que não tem, fala do que é negativo, só percebe o que é caro, só pede desconto, etc, etc, etc. Então está tendo a atitude de escassez e agindo no sentido da prosperidade. Não vai dar certo, tá? E como eu disse anteriormente, em relação a viver um presente baseado num futuro desejável, então tá, futuro desejável. Então eu tenho que desejar esse futuro. Então eu tenho que saber o que eu desejo. Eu tenho que saber o que eu desejo, para depois criar mentalmente esse futuro a partir de agora. E assim evitar projetar no futuro aquilo que o medo do presente está me trazendo, tá? E é claro que eu não posso fazer isso focado no negativo, naquilo que eu percebo de negativo na realidade atual.
tá? E também eu não posso fazer isso se eu quiser fugir. Então, é uma linha muito tênue, né? Porque eu não posso negar o que está acontecendo, eu tenho que perceber, e eu também não posso fugir. E eu não posso deixar que isso me afete, tá? E o medo também é o que faz com que muitas pessoas neguem para si mesmas a existência de algum tipo de problema, ou de alguma situação desconfortável, tá? Por quê? Porque, do mesmo jeito, nós passamos a negar isso que estamos vivendo, muitas vezes, por não saber como controlar. Então, é natural que quando a gente não saiba lidar com o problema... Sim, pode falar. Não, eu estou concordando, só fiz um gesto, que a gente negue até numa questão de proteção, né? É instintivo. Exatamente, é natural, é natural. Né? Então, é importante, gente, é importante. Olha, este conteúdo aqui, que a gente vai passar aqui, é primordial, tá? É primordial, porque isso serve para a vida, não apenas para esse momento, não, tá? Mas é importante, primeiro, a gente reconhecer o que está acontecendo, aceitar isso que está acontecendo. Não é aceitar no sentido de se conformar. Não, não é isso. Ah, tá, então eu vou aceitar que a minha vida está uma porcaria, vai ficar uma porcaria para sempre. Não, não é isso. É aceitar no sentido de não rejeitar. Porque se você rejeita, você não acessa. Se você não reconhece e não acessa, como é que você vai trabalhar no sentido de melhorar? Tá? Então, é simplesmente você não se deixar afetar por isso. O intuito é não se deixar afetar ao ponto de eliciar medo a partir dos teus neurotransmissores, das químicas que você produz, dos hormônios em você, tá? E com isso também, além de prejudicar o teu estado físico, mental, emocional, somatizando depois no fisiológico, além de tudo isso, você ainda passa a projetar esse medo para o futuro, criando a realidade que eu vejo, o mundo que eu vejo, eu crio. O mundo que eu vejo, eu crio. Criando um mundo indesejável para você, tá? E outra coisa, é claro, quando a gente começa a negar, às vezes a gente quer rejeitar, a gente estressa com aquilo e, com certeza, vamos enfrentar problemas maiores no futuro. E o primeiro problema que eu vejo é que a primeira coisa que acontece, você fica ansioso, começa a ficar com angústia, e essa angústia, ela advém justamente disso. Quando você começa, às vezes, a negar aquilo, a não querer lidar com aquilo, tá? Então, você tem medo de enfrentar aquilo, você sabe que é verdade, mas você nega essa verdade para quê? Para que você não tenha que lidar com aquela situação, porque você não sabe como controlar, tá? E é claro que tem coisas... na verdade, muitas das coisas que acontecem são escolhas nossas. É claro que tem coisas que não foi escolha nossa, mas perceba, como a Renata falou, até aquilo que não é escolha nossa e que aconteceu ou que está acontecendo, eu sempre vou poder escolher o que fazer com aquilo que aconteceu, ou com aquilo que está acontecendo. E aquilo que eu escolher fazer é a causa que vai me trazer resultados futuros, tá? Então, nós precisamos entender que eu posso, a partir de mim, de dentro de mim, ter esse controle de criar ou anular esse medo. Agora, eu preciso trabalhar nesse sentido. E para isso, claro, às vezes a gente tem que procurar um profissional, tem que procurar um psicólogo, um terapeuta, para a gente poder trabalhar nesse autocontrole, para a gente amenizar ou até mesmo isentar esse medo. E aí tudo começa a fluir com mais facilidade, com mais alegria, né? E a gente vai ficar num estado mais leve. O medo, gente, é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Porque além da gente, às vezes, se pegar negando aquilo que está acontecendo, muitas vezes a gente entra num estado que eu chamo de foco de tensão, de você perder para você mesmo. Ou seja, você entra num estresse, você às vezes até vai à histeria, tá? E aí você só reage. Só reage. Você não tem consciência. Porque o que é ter consciência sobre aquilo? Ter consciência é você ficar ciente daquilo, para você avaliar, analisar e reagir, né, da melhor maneira possível. Agora, se você se deixa levar por essa histeria, por esse padrão de medo, por esse foco de tensão, você perde o controle. Não só sobre aquilo que você já não tem mesmo, como também sobre você mesmo. E aí, realmente, é muito,
muito, muito mais difícil. E tudo, claro, vai tender a se agravar. Porque é aquela história, quem resiste, aquilo que a gente resiste persiste. Tá? O objeto da nossa resistência sempre vai causar persistência. Posso dar um exemplo. Digamos que você está na rua e você tem um celular. Aí vem o ladrão e ele quer roubar o seu celular. E você resiste. Ok. Talvez você perde o celular e perde a vida, né? Então, aquilo que a gente resiste, persiste, tá? E é importante a gente ter esse entendimento para perceber tudo que está acontecendo e saber lidar com isso, tá? Reconhecer, aceitar, não rejeitar, ter consciência, não negar, não negar isso, não ficar julgando os outros, culpando os outros, não se enganar a respeito disso, tomar os cuidados requeridos, né, em relação ao que está acontecendo, no caso do Covid, né, para que o problema não se agrave. Isso é nossa obrigação, sim, mas também é nossa obrigação se abrir à perspectiva de uma nova realidade que está por vir e que já está começando a partir deste momento, tá? E que, assim, no meu interessante ponto de vista, esse ciclo que está se iniciando, eu não tenho dúvida, não tenho uma sombra de dúvidas, que é para o melhor, tá? Para o melhor, para todos aqueles que tiverem essa consciência, para todos aqueles que tiverem esse entendimento e que trabalharem de dentro para fora, tá? Tenha consciência do que está acontecendo e entenda que se você não tem o controle lá fora, você tem o controle dentro de você. Então, atente ao que você fala, ao que você faz, ao que você passa adiante, ao que você mantém o seu foco de atenção a maior parte do seu tempo e procure mudar o seu olhar, ser congruente com aquilo que é desejável para você. Criar esse estado mental de uma realidade futura alinhada com o que você deseja e não em cima do negativo que você está percebendo, tá? Fazer a sua parte, né? A partir disso, assim, me vem, né, independente, né, nós temos tantos recursos terapêuticos hoje, então, dentro dessa realidade, né, então, assim, não é, talvez seja uma crença minha e pela minha forma, né, de reagir aos momentos que me desafiam e às questões que me desafiam, mas tem uma infinidade hoje de informações, de formas, de como essas terapias chegam se nós não conseguimos, né, sozinhos. Mas o importante de tudo isso que eu vejo, né, até agora, assim, no recado que eu gostaria muito, assim, de reforçar é a gente ter consciência, manter a consciência, né? E nós não estamos dizendo aqui que é para ignorar os fatos, como disse o Carlos agora há pouco. Mas as questões, elas precisam ser retomadas. E aí eu vou trazer uma questão assim que tem me incomodado. Eu tenho uma filha pequena, não lembro se o Carlos lembra. Mas eu tenho cuidado da forma que é possível da saúde mental dela. Porque ela é uma criança, que ela não tem irmãos, e ela é muito sociável. Nós passamos 20 dias com ela, né, em casa, naqueles primeiros 20 dias, e depois a gente começou a voltar a conviver com os meus pais, de máscara, enfim, todos os cuidados que o quadro atual pede. Mas é tão importante eu achar alternativas e ter a atitude e a ação, né, e não ficar prisioneira do medo. E eu trago aqui esse exemplo simples, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui nos assistindo e têm filhos, e é uma questão que chega muito para a gente em consultório. O que eu faço com os meus filhos, o que eu faço com os idosos, né, que não vão procurar por si um recurso, mas que a gente, enquanto adulto, pode ser um agente, né, de melhorar essa realidade, né, e ir se adaptando com as, eu vou chamar assim, né, com as novas regras de convivência Sim. social. Eu gostaria, né, de te ouvir um pouquinho sobre Sim. isso, né?
Não, exatamente, exatamente. A questão toda é a gente trabalhar a partir dessa questão do medo, para a gente não entrar, nem para a gente negar e também para a gente não entrar em foco de tensão. E para a gente se libertar um pouco desse medo, o que, que a gente pode fazer? Digamos que eu não tenho disponibilidade momentânea de ter um atendimento com uma psicóloga ou com um terapeuta. Ok, então a primeira coisa, pare de emitir preconceitos. Preconceitos sobre tudo, sobre todos. Pare de falar sobre política, sobre isso, sobre culpados. Veja bem, quem Covid, ele foi fabricado na China com o propósito, porque fulano é culpado, fulano fez de propósito. Gente, você está com uma arma na tua cabeça. Você vai se preocupar se a arma foi fabricada na China ou se foi fabricada no Brasil ou quem fabricou a arma? Gente, a questão agora é trabalhar no sentido de se proteger, de se defender e de seguir adiante. Sabe, a justiça está aí, a lei está aí. Se vai funcionar, se não vai, é outros 500. Mas agora a questão é não morrer. Agora a questão não é ficar, e essa arma? Foi feita na China ou foi feita na Alemanha? Sabe? Não é isso, tá? Então você tem que sempre se permitir entrar em estado de congruência mental, emocional e vibracional com aquilo que você deseja para a sua vida. E o que você deseja para a sua vida não é uma política corrupta. E eu não estou dizendo que é corrupta porque eu não entendo nada de política. Então eu não posso dizer que é corrupta. Né? Não é o Google ou que falam no WhatsApp que eu vou me embasar para entender. Eu não tenho parâmetros, cada um fala uma coisa. Então, não é isso que você quer para a sua vida. Então não fale de política corrupta. Não é doença que você quer para a sua vida. Então não fale de doença. Não é dor que você quer para a sua vida. Então não fale de dor. Procure ser congruente com aquilo que você quer, tá? Porque a partir daquilo... Oi? Essa é a congruência. Exatamente. Porque a partir daquilo que nós pensamos, que nós falamos, é que vão vir os nossos parâmetros para a gente tomar decisões, para a gente partir para as ações. E, claro, de onde é que vem os resultados na nossa vida? A partir de tudo isso. Tá, mas aquilo que eu não tenho controle, aquilo que não foi culpa minha, não fui eu que escolhi. Ok, mas você pode escolher agora como você vai se portar diante disso. Então, escolha uma forma que faça você se sentir melhor. Pare de falar do problema, pare de pensar no problema, pare de se envenenar com hormônios indesejáveis que tanto nos envenenam, desestabilizam o nosso sistema nervoso autônomo, aumentam o nosso cortisol, faz a gente engordar, quebra a nossa homeostasia, sabe? Então, passe a imaginar, a criar no seu estado mental um futuro desejado para você. Desfoque do problema e foque naquilo que é desejável, tá? A gente pode até não saber quando esse futuro vai chegar, mas com certeza, se você viver esse futuro a partir de agora, na sua imaginação, a partir de agora você já vai se sentir melhor. Por quê? E eu vou provar para vocês, eu vou fazer um exercício aqui e eu vou provar isso para vocês. Por quê? Porque você vai começar a produzir hormônios de bem-estar, endorfinas, dopamina, ocitocina e sei lá outros tantos ina que tem por aí, entendeu? E você vai entrar em homeostase, você vai equilibrar. Primeira coisa que acontece, você vai fechar a porta para entrar uma série de coisas negativas no teu sistema de imunidade, porque ele vai se blindar. Então você vai aumentar a tua imunidade. Segunda coisa que acontece, você vai produzir com esses hormônios um estado interior alcalino. Perceba, por que a minha piscina não tem algas? Por que a minha piscina não tem dengue? Porque eu ponho uns produtinhos lá dentro e a água está lá há 20 anos. E eu ponho uns produtinhos, a mesma água, não muda a água. E eu ponho uns produtinhos lá dentro para manter a água alcalina. Então não desenvolve bactérias, não desenvolve nada. E nós somos 80% água. Só que quando nós sentimos medo, nós produzimos, e não só medo, tá? Medo, raiva, angústia, estresse, blá, 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 blá. A primeira coisa que a gente faz, joga cortisol em excesso no nosso corpo, sulfato de hidropolisterona, o que vai acontecer? Desarmoniza tudo e nós criamos um ambiente ácido. E olha que maravilha, o ambiente ácido é o contrário do alcalino. Ele serve de alimento para tudo que não presta.
Por isso que eu falo que às vezes o medo é muito mais perigoso do que às vezes a própria quimioterapia. Porque olha só, a quimioterapia, todo mundo sabe que não é desejável, por quê? Porque ela mata células boas e células ruins. Ok, o medo, ele não mata nada do que é ruim e ele favorece o ambiente para que o que é ruim se desenvolva. Então, quer dizer, ele não preserva o bom, ele não mata o ruim e ainda alimenta o ruim. Então, quer dizer, a químio, ela mata o bom, mas ela também mata o ruim. Então, quando se dá sorte que mata mais ruim do que bom, você ainda vai. Agora, o medo não, é só coisa negativa, tá? Então, parar de pensar, falar, julgar, culpados. Pare de focar naquilo que você está vivendo, que não é desejável, entendeu? E crie na sua mente. Imagine-se o estado desejável, sabe? Imagine-se beijando o seu ente querido de novo, fazendo aquela festa. Só ali você já vai começar a se sentir melhor, quando aquilo acontecer, tá? Então, é importante também, Renata, a gente ter essa consciência de viver a partir de agora, baseado naquilo que eu falei lá no começo. Viver o presente, baseado no futuro. E para quem falar assim, besteira, como que eu vou viver o presente baseado no futuro se o futuro não existe ainda? Gente, é muito simples. Quer saber como? Se eu falar para você assim agora, olha, eu estou aqui em Minas Gerais. Se você conseguir chegar aqui até domingo, eu vou dar R$1 milhão para você. A partir de amanhã, você já está vivendo o teu presente baseado no futuro. Você vai mudar tudo que você tinha marcado para fazer. Você vai procurar um avião, vai procurar um ônibus, vai procurar um carro. Você vai mudar o teu presente baseado no futuro. A diferença é que este futuro é um futuro concreto que eu estou falando. O outro futuro é um futuro criado na sua mente, a partir da sua imaginação. Agora, quem disse que isso não é real? Porque, veja bem, me explica, se você conseguir, como que você consegue criar alguma coisa na matéria que primeiro não foi criado na imaginação. No momento que você cria na imaginação, já é real. Só que é real em outro nível de vibração, em outro nível de frequência. A questão é você se alinhar com aquilo, para que depois você veja aquilo materializado na matéria. Mas a realidade mental, imaginária, é real. E eu vou provar para vocês aqui. E independe de passado, de presente e de futuro. Porque no campo da quarta dimensão, da imaginação, dos sonhos, não existe tempo. Tudo é atemporal. E eu vou fazer um teste com vocês aqui, daqui a pouquinho. E eu vou mostrar para vocês, e vocês vão perceber o poder que a sua imaginação tem, tá? Então, é importante entender isso, que os nossos sentidos, eles percebem tudo de forma subjetiva. Por que subjetiva? Porque é sujeito a cada um perceber diferente. Tá? Eu, por exemplo, eu estou percebendo de um jeito. A Renata pode estar percebendo de outro. Por quê? Porque ela tem filhos pequenos, eu tenho filhos grandes. Ela trabalha como enfermeira. Eu, por exemplo, tenho uma filha que trabalha na enfermaria. Então cada um percebe de um jeito, tá? Mas a gente pode conduzir essa realidade de uma maneira que ela seja mais benéfica para a gente, tá? E isso em qualquer situação. Tal pessoa falou alguma coisa sobre mim. O que te faz mal não é o que a pessoa falou. É conforme você interpreta aquilo que a pessoa te falou. Porque se a pessoa falar e você não ouvir, não vai te fazer mal. E a partir dos referenciais que eu tenho, né? Isso Exatamente. Vai tomar a proporção que eu vou dar, né? Exatamente, tá? Então, tem uma outra coisa, né, que eu gostaria de falar aqui. Muitas vezes, né, a gente lê, acho que até na Bíblia deve estar assim, que é o crer, eu preciso ver para crer. Ver para crer. E está certo. E está certo isso. Mas olha só como é que está certo. Eu preciso ver na imaginação para depois crer. Crer no coração, em sentimento e em vibração. E aí eu vou ver na matéria. Então, ver para crer é isso. É ver na imaginação, é enxergar com os meus olhos mentais, para depois eu crer que aquilo é real, eu trazer essa energia para o meu sentimento, para o meu timo, para o meu cardíaco, sentir aquela fé, e aí eu vou ver isso na matéria. Qualquer coisa diferente disso é o crer para ver. Tá? Quando a gente fala ver para crer, não é que eu preciso ver aquilo que é invisível para crer. Não. Eu tenho que
ver o que é invisível para que aquilo se torne possível. Então eu preciso crer, porque eu não consigo ver o invisível. Então eu tenho que crer no invisível para manifestar o impossível. Então, atenção a isso, tá? O ver para crer é o ver a partir da imaginação. Você construir na imaginação, acredite naquilo. A partir do momento que você acreditou, você já está criando aquilo, tá? Na nossa realidade física, é o crer para ver. Você tem que crer para ver. Se você não acreditasse que ia ter um conteúdo aqui interessante para vocês, você não estaria vendo. Então você tem que crer para ver. Se você não acreditasse, você não ia ver e não estaria vendo. Tá bom? Então, não sei, doutora Renata, se você quer complementar alguma coisa. Aí depois eu faço um teste aqui para mostrar para vocês que a realidade é subjetiva e que ela é atemporal, independe de passado, de presente, futuro, e o que a realidade imaginária pode fazer com você. Eu quero fazer esse teste aqui. Eu acho que a gente pode partir para o exercício e aí depois as pessoas vão deixando, né, aqui os seus comentários. Entrou várias pessoas, então boa noite para todo mundo. Tanto boa noite a todos. Para os meus seguidores, quanto para o Carlos. Espero que sejam nossos seguidores a partir de agora, porque são diferentes referenciais e a gente está aqui para acompanhar as pessoas e porque a gente acredita nessa transformação. Né? Com certeza, com certeza. E aqui, só para deixar o comentário registrado aqui da Lourdes, né, que ela estava precisando relembrar tudo isso, porque já sabia, mas acho que havia esquecido. Sim, dentro de dos nossos compromissos, né, e às vezes a nossa vida é tão intensa, então assim, é muito importante a gente estar se dando essa oportunidade de retomar. Então, de ouvir uma live, de ler, de assistir um vídeo no YouTube, de conversar com pessoas que tragam referenciais, vou chamar de saudáveis, mas é o meu ponto de vista. Mas, ao menos de que é possível, sim, a gente ter uma vida mais leve e usar os recursos que estão aqui, né? Dentro da gente. Só estão esquecidos. E tá tudo certo, também sem culpa, porque tinha esquecido. Isso é uma coisa que a gente também tem falado muito, eu e a Rafa, porque as pessoas vêm, né, muitas vezes com essa culpa, e isso é muito pesado, não precisa. Isso também é um referencial nosso, né? Exatamente. E de novo, assim, pelo autoconhecimento, autoaceitação. E a aceitação não é passividade, como o Carlos também falou. Isso é algo de sentir e escolher, né, e conseguir saber, eu sei que está ali, eu estou vendo, eu aceito, né? E aí, a partir daí, eu tomo a minha atitude e vou para a ação. Boa noite para outras pessoas que chegaram agora, todo mundo aqui, eu não consegui acompanhar direitinho, mas a gente está aqui conversando, então, com o Carlos Magalhães, daqui a pouquinho a gente vai fazer um exercício sobre percepção de realidade. Posso chamar assim? Pode ser. Inclusive, a gente vai fazer o exercício, né, se as pessoas desejarem, né? Então, coloca o like aí, fala eu quero, porque senão também não faz sentido. Não tem sentido eu assim, ocupar o tempo das pessoas fazendo algo aqui que é maravilhoso. Eu entendo que é maravilhoso, por quê? Porque vai mostrar para vocês, para todos nós, a capacidade da nossa realidade imaginária. Vai mostrar que ela é concreta sim, que a nossa imaginação projeta a realidade no nosso corpo, tá? E que não existe apenas a realidade conforme eu a percebo lá fora, tá? Realidade, isso é a minha interpretação de realidade. Realidade não é apenas o que os meus olhos físicos enxergam, é o que a minha mente enxerga. E a minha mente enxerga até com os olhos fechados. Então eu vou fazer aqui essa experiência. Se as pessoas desejarem, dá o like, fala assim, eu quero, todo mundo falando eu quero. Quando eu tiver aqui 50, eu quero, compartilhe com as pessoas que vocês gostam, compartilhe com quem vocês acham que é importante e fala para aquela pessoa assim, olha, uma sugestão, você que acredita que a realidade não começa na imaginação, vai ter um teste aqui agora que diz que vai provar isso. E eu vou provar isso. As pessoas já estão dando os seus likes
e dizendo eu quero. Maravilha. Podem. Então vamos lá. Então, nós temos ainda aqui 15 minutinhos. Eu vou tentar 15 fazer em 5 minutinhos. minutinhos apenas. Vou fazer em 5 minutinhos para depois a gente dar as considerações finais e responder também, ver o que aconteceu com cada um e responder algumas perguntas. É muito simples, tá? Neste momento, todos que estão aí, desliguem-se de tudo e apenas fechem os seus olhos. E é muito simples, basta seguir a minha voz, manter o foco de atenção na minha voz. E imagine, com os olhos fechados agora, inspire profundamente pelo nariz, uma única vez. E solte o ar calma, lenta e tranquilamente pela boca. Tire todo o ar dos pulmões. Mais uma vez, inspire profundamente e exale o ar pela boca para eliminar todas as toxinas. E enquanto você respira depois normalmente, mantendo os olhos fechados, imagine-se num lugar muito desejável para você. Um lugar de paz. Para cada um pode ser um lugar diferente. Pode ser praia, pode ser o quarto, pode ser a sala, pode ser um campo, uma montanha, uma cachoeira. Apenas se imagine nesse lugar e perceba esse ambiente. Se é dia, se é noite. Perceba o que você está ouvindo, como você está vestido, ou se você não está vestido. Respirando normalmente, traga essa sensação de paz, de serenidade para dentro de você. Isso, sentindo-se bem, relaxando. E imagine agora, quando eu estalar os dedos, que você vai ser projetada para dentro da sua casa. Para dentro da sua casa. Pronto, isso. Imagina agora você dentro da sua casa, mas sentindo-se bem. E vamos usar como referencial da sua casa a sua cozinha. Imagine que onde você está indo na direção da entrada da sua cozinha. Isso. Chegue na entrada da sua cozinha, sentindo-se bem, sentindo-se muito tranquilo, muito tranquila. E agora comece a olhar. Aonde fica o fogão na sua cozinha? Isso, localize apenas, mentalmente, com os olhos fechados. O que tem do lado do fogão? Aonde fica a pia? Apenas imagine, perceba, imagine que está imaginando. Aonde fica o micro-ondas? Eu imagino que a maioria deve ter um micro-ondas. Aonde fica a geladeira? De que cor que é a geladeira? Isso, imagine aonde fica a geladeira e siga em direção à sua geladeira. Mentalmente. Imagine que a cada passo que você dá, a geladeira continua ali, mas você vai avançando um ano. Você deu um passo, 2021. Mais um passo, 2022. Mais outro passo, 2023. Vamos limitar em 4 passos. Mais um passo, 2024. E imagine que agora você está na frente da sua geladeira em 2024. Olha que interessante. Imagine-se agora a geladeira. Ela abre a porta para o lado direito ou para o lado esquerdo? Abra a porta da sua geladeira e quando você abrir a porta, perceba, imagine, visualize em cima de uma prateleira, bem na sua frente, um limão. Um limão diferente. Um limão bem graúdo. E você se permite pegar esse limão com a sua mão de preferência, pegue esse limão e feche a geladeira. E você percebe que esse limão é bem suculento. E agora, com esse limão na sua mão, você vai se dirigir em 2024 para a sua pia. Pode até ser que a sua pia já seja diferente, uma bancada de mármore linda, do jeito que você deseja. E você coloca esse limão em cima dessa bancada. E agora, você vai pegar uma faca e juntos, bem devagar, antes de cortar o limão, você vai passar a mão por cima desse limão bem suculento, para ele ficar ainda mais suculento. E você esfrega ele para lá e para cá. E agora permita-se com a faca
dividir o limão em dois. Você começa a cortar ele em duas bandas. E à medida que você vai cortando, você vai percebendo o gotejar do limão. Você vai percebendo aquele caldo do limão bem suculento escorrendo. E ao dividir o limão em dois, você vai pegar, com a mão de preferência, uma banda desse limão e vai trazer até próximo do seu nariz e vai sentir o cheiro. Sinta o cheiro desse limão. Um limão bem suculento. Isso, em 2024, você vai pegar esse limão agora e vai gotejar algumas gotas na sua boca. 2 gotinhas apenas. Isso. Inspire e agora coloque esse limão em cima da pia. E no 2 você vai, sentindo-se bem, muito melhor que antes, abrir os seus olhos, voltar para o aqui e agora. 1, sentindo-se bem. No 2, podendo abrir os olhos. E agora nós vamos comentar então aqui. Gostaria que vocês escrevessem qual foi a sensação, o que vocês sentiram de diferente, né? Algumas pessoas talvez tenham sentido o gosto azedo do limão, outras pessoas apenas salivaram em grande quantidade, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui para a gente saber o que aconteceu para cada um. A Sandra comentou que a convidada não consegue participar, realmente. Mas eu quero só compartilhar enquanto as pessoas vão colocando aqui. Eu salivei. Então, olha que interessante mesmo, né? Não estando totalmente aqui de olhos fechados, até porque como é uma questão técnica, eu precisava ficar aqui atenta ao mesmo tempo à live, porque se cai meu link... Claro. Mas é impressionante, né? Como a mente da gente, salivei muito, fiquei feliz, salivei. Exatamente. Mas o que acontece, eu gostaria Renata, de compartilhar a minha experiência. O que acontece? Veja bem, esse limão não é realidade, é imaginário. Essa imaginação está em 2024. Lembra que eu falei que é atemporal? Uhum. Que para a imaginação não tem passado, presente e futuro? E como que você salivou agora? Simples, porque a sua realidade, neste momento, não era onde você estava sentada, não era... Porque você nem lembrou de onde você estava sentada. Simplesmente a tua realidade foi a seguinte, você trouxe uma imagem do limão para a tua imaginação, e isso passou a ser realidade. O teu organismo assumiu que o limão é ácido, e para que se torne alcalino, você tem que salivar. E o teu organismo disparou neurotransmissores para produzir saliva por conta do limão, para que isso virasse alcalino no teu corpo. Então perceba tudo o que aconteceu a nível apenas da imaginação. Então quando a gente fala, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com onde você põe o teu olhar, é isso que acontece. Porque tudo o que você pensa, você cria uma imagem, só que é inconsciente. Aqui eu fiz de forma consciente. Mas você cria uma imagem inconsciente. E a essa imagem está associado um vínculo emocional, está ancorado um gatilho emocional. E esse gatilho emocional vai fazer produzir emoções. Emoções são silenciosas, incontroláveis, imperceptíveis. O que você percebe depois é o sentimento. Só que aí já é tarde, já aconteceu. Tá? E aí muda toda a tua vibração celular, molecular, e aí muda a tua identidade energética. E o que é a identidade energética? É o que nos coloca em conexão com essa malha quântica universal de todas as consciências e que nos faz obter conexões, intuições para a criação de uma realidade desejada. Então, é muito mais complexo do que isso, eu estou dando só uma prévia aqui. Mas atenção à sua imaginação. Ela é muito, muito, muito poderosa. Você nem sabe o quanto. O quanto, eu ia completar dizendo isso, as pessoas não têm ideia, né, do que elas têm o poder, né. Eu vou só descrever aqui as pessoas falando, a Sandra, salivei, a Larissa, né, salivei muito, fiquei feliz, provavelmente, né, se reportou alguma referência, a Lourdes sentiu o gosto antes mesmo de gotejar na boca, foi bom no apartamento novo, tudo novinho.
é perfeitamente compreensível o fato de podermos projetar a realidade. Isso é fantástico, eu acredito. Digo que especialmente a partir dessa experiência e outras que já passei. Adorei, parabéns. Bingo. O cérebro não sabe se é real ou não, como quando vemos um filme alegre ou violento. Essas são as Só um nossas... minutinho, Renata. Por falar em Sim, filme, claro. me veio aqui um insight. A gente poderia, se você tiver disponibilidade, claro, marcar uma próxima live para falar, porque tem muitas questões em relação à televisão, a filmes, que a pessoa fala assim, mas isso que eu estou assistindo é lúdico e não vai me fazer mal porque eu sei que isso é lúdico. E eu acho que vale a pena a gente colocar aqui uma live para falar sobre isso. Por quê? Porque, assim, a todo momento, nós estamos alimentando a nossa mente com informações. Essas informações, elas vão para um registro subconsciente. E veja bem, a nossa mente racional, ela bloqueia ou libera para o subconsciente. Quando essas informações são congruentes com o que já está no subconsciente, a mente racional, mesmo você sabendo que aquilo é lúdico, mesmo você sabendo que aquilo é mentira, vai alimentar aquela base inconsciente. Então, por exemplo, só rapidinho, se você tem ali uma informação de traição, e não precisa ser você que foi traído ou traída, pode ter vindo de carga de DNA dos seus pais, dos antepassados, tá? Então você tem esse registro de traição. Você está assistindo uma novela onde tem traição, você está reforçando aquela crença de traição. E claro que não dá para falar aqui tudo, então eu gostaria, se você achar interessante, Renata, a gente fazer uma live depois voltado para isso, tá? Já tivemos aqui, sim, pessoas concordando e dizendo que sim, vamos fazer. E com certeza, essa questão, a gente não vai entrar agora, mas é muito importante a gente ter consciência, e eu acho que esse tipo de conversa e aprendizados que nós temos aqui com o Carlos nos faz e exercita essa nossa manutenção da consciência no dia a dia. Né? E isso é exercício, né, Carlos? A gente precisa ter essa disciplina, porque é isso que a Lourdes colocou ali na nossa realidade, na realidade de muitas pessoas que trabalham, têm suas casas para cuidar, nós temos a tendência a entrar num automático. É crucial para a nova realidade tecnológica. E para quem não entrou no começo, eu vou fazer de novo aqui a questão de que a realidade é subjetiva. Eu tenho aqui uma nota de R$5. R$5. Então, veja bem, a realidade ela é subjetiva, depende do nosso referencial. Eu vou colocar essa nota nessa minha mão aqui. Ó. Vou simplesmente colocar a nota aqui dentro da minha mão. Ó. Ok? Eu já fiz uma vez e eu vou socar a nota aqui dentro da palma da minha mão, sem tirar a mão da frente. Estou socando dentro da palma da minha mão. Tá? E agora eu vou abrir a mão e simplesmente a nota sumiu. Para quem acha que a nota não está aqui, ó, eu vou fechar a mão e vou puxar a nota novamente de dentro da minha mão aqui, ó. Simplesmente tirando ela da minha mão, tá? Então, isso significa o quê? Significa que a realidade ela é subjetiva conforme o referencial de cada um. Se você tivesse aqui, talvez você tivesse uma outra percepção. Uhum. O que eu fiz no comecinho, as pessoas gostaram, então eu fiz de novo. Muito bom. E se vocês quiserem também, eu posso também. Ó. Se vocês quiserem, eu posso cantar também. Ó. Ai, adoro. Alguém mais quer deixar aqui algum recado? A gente está agora nos 2 minutinhos finais. Carlos, qual é a mensagem que tu deixa assim, pra gente em uma frase? Numa frase. Por favor. Cuidado com o alimento que você nutre a sua mente. Sempre se pergunte quais verdades eu estou afirmando para mim mesmo e como eu me sinto em relação a isso. Não faz sentido. Se você quer se sentir feliz, já não basta tudo lá fora, que tenta fazer de tudo para você se sentir infeliz, você ainda contar verdades para você, que na maioria das vezes são mentiras, que te fazem sentir infeliz. Né? Então, seria esse o recadinho. Quais verdades eu tenho afirmado para mim mesmo e como eu me sinto em relação a isso? Muita gratidão, novamente, por esse momento. A gente sempre aprende e fica para a próxima live marcaremos sobre
Ok. questão, né, da influência Gratidão a dos toda a referenciais. audiência. Compartilhem